Olá, pessoal. Dando início ao estudo da temperatura e da dilatação, a gente vai iniciar falando sobre temperatura, equilíbrio térmico e termômetro, tá? Pessoal, então, temperatura é uma das grandezas muito presentes no nosso cotidiano, né? O tempo todo a gente está se relacionando com temperatura, tá? Inclusive uma das mais antigas também, né? Desde bebê a gente pode, inclusive, se comunicar com a nossa mãe, né? Reclamando se a temperatura do alimento não estiver agradável, tá? Então, desde pequenininho que a gente se relaciona com temperatura, tá? Então, depois que a gente cresce, a gente associa muito ao clima, né? A gente pode, a gente sabe quando o dia está quente, quando o dia está frio, a gente coloca um agasalho, uma roupa leve, enfim. O tempo todo a gente está se relacionando com a temperatura, tranquilo? Só que os nossos sentidos, eles não são suficientes para, digamos assim, para avaliar todos os fenômenos térmicos, tá? Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa compreender uma série de conceitos relacionados com esse assunto. Tranquilo? Pessoal, então um dos primeiros conceitos que a gente precisa aprender é o conceito de equilíbrio térmico. Tá? É um conceito simples. Então veja bem, vamos analisar aqui o comportamento da temperatura desses dois blocos. Tá? Esse bloco vermelho representa um corpo com a temperatura elevada. Tá? O termômetro aqui e aqui apontando para a temperatura dele. Esse corpo azul representa um bloco com a temperatura baixa. Tá? Aqui está o termômetro e aqui apontando para a temperatura dele. Certo? Aqui embaixo, ó, isso aqui é como se a gente conseguisse ver, tá, a estrutura molecular deles dois, tá? Então aqui, ó, nesse vermelho, não sei se dá para vocês verem aí, mas tem tipo uns círculozinhos aqui ao redor das moléculas, ó, representando a agitação molecular. Nesse outro aqui, os círculos são bem menores, tá? Então, ou seja, o corpo que está com a temperatura maior tem uma grande agitação molecular, tá? E o corpo com a temperatura menor tem uma pequena agitação molecular. Tranquilo? Beleza. Num segundo momento, imagine que esses corpos são postos em contato, tá, entre si. Tranquilo? Então veja bem, o que vai acontecer com a temperatura desse corpo aqui que estava mais quente? Ó? Ela começa, ó, tá vendo que ela começa a ficar azul? Então ela começa a diminuir a temperatura, tá? Esse outro que estava totalmente azul começa a ficar um pouquinho vermelho. Ele começa a aumentar a temperatura, tá? Então parte dessa agitação molecular aqui, ó, começa a diminuir e desse outro corpo aqui começa a aumentar, tá? Então essa temperatura aqui, ó, vai tender a descer, né? E essa outra aqui a aumentar, tranquilo? No momento posterior, né, depois de um certo tempo que eles estão juntos, o que vai acontecer é isso. Eles vão permanecer agora com a mesma temperatura, tá? Então eles atingiram o estado de equilíbrio térmico, tranquilo? E a agitação molecular deles, ó, passa a ser a mesma, ou seja, eles estão à mesma temperatura, então eles possuem a mesma agitação molecular, tranquilo? Lembra que temperatura é o grau de agitação molecular. Quanto maior é o grau de agitação molecular, maior é a temperatura, tá? E quanto menor é o grau de agitação molecular, menor é a temperatura. Lembra da água fervendo, né? É uma grande agitação molecular. Você vê lá uma grande agitação na água fervendo, tá? E lembra do gelo. No gelo você vai encontrar, você não vai ver nenhuma agitação molecular. Apesar de existir, você ainda não consegue ver. Mas que tem, tá? Só que é muito pequenininha, porque a temperatura é muito baixa. Tranquilo? Então, ó, dois corpos, tá? De temperaturas diferentes. Dois ou mais corpos. A gente coloca dois para facilitar a compreensão. Então, dois ou mais corpos, tá? Com temperaturas diferentes, isolados, né? Postos em contato entre si, isolados de influências externas, tá? Com um certo tempo, a temperatura deles tende a ser igual, tá? Então, o nome disso, eles vão ter alcançado o estado de equilíbrio térmico. Tranquilo? Beleza. Pessoal, para que a gente consiga medir a temperatura, tá? A gente precisa de um aparelho, né, do termômetro, tá? A gente pode, né, nosso tato, digamos assim, ele consegue só verificar uma coisa que está quente e uma coisa que está fria. Mas o quanto quente aquilo está, a gente não consegue, né, mensurar. Então, para isso a gente precisa de termômetro, tá? Então, ou seja, existem vários tipos de termômetro, cada um deles com uma aplicação diferente, tá? Esses termômetros aqui são muito comuns, ó, tá? Esse aqui é um termômetrozinho de álcool, tá? Então ele tem um álcoolzinho, tá? Com um corantezinho vermelho para que a gente consiga ver a variação. Geralmente esses aqui são utilizados para medir temperatura de ambiente, tá? Esse outro aqui é um termômetro de álcool também, tá? Tem um corante azul. Esse daqui é utilizado para medir a temperatura do banho de bebê, tá? Inclusive isso aqui era
da época que meus filhos eram pequenos, eu utilizava isso daqui, eles cresceram e eu guardei o termômetro, tá? Beleza, tá? Então esses dois aqui são termômetros de álcool, tá? Ou seja, o líquido que está aqui dentro, ó, é o álcool, tá? Tanto nesse aqui quanto nesse aqui. Só mudou a cor do corante, tranquilo? E esse outro aqui é o termômetro que a gente chama de termômetro clínico, tá? Esse daqui, ele não tem álcool, tá? O que está aqui dentro é mercúrio, tá? É o metal líquido que está aqui dentro, que é justamente aquele que a gente utiliza para medir a febre, tá certo? Então, como é que funciona os três termômetros? Ou seja, o fluido que está aqui dentro, ó, eles precisam entrar em equilíbrio térmico. Lembra que a gente acabou de falar, equilíbrio térmico, tá? Então, ou seja, o fluido que está aqui, ele entra em equilíbrio térmico com o que a gente estiver medindo. Tá? Esse aqui com a temperatura ambiente, né? Ou seja, a parede, o ar. Esse outro aqui ó, com a temperatura da água, tá? do banho do bebê. E esse outro aqui, por exemplo, com o nosso corpo. Quando a gente está precisando medir para verificar se está com febre ou não. Ou seja, a gente deixa um certo tempo, né, o termômetro conosco. Ou seja, aquele tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o nosso corpo. Tranquilo? Ou seja, para que tanto o termômetro quanto o nosso corpo tenham a mesma temperatura. Ou seja, o que a gente lê no termômetro precisa estar um tempo ali para a gente ter garantia que aquela temperatura que a gente está lendo é a temperatura do nosso corpo. Se passar pouco tempo, pode ser que não tenha entrado em equilíbrio térmico ainda, tá? Então precisa de um certo tempo para ter garantia. Tranquilo? Então veja bem, o líquido que está aqui, ó, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai aumentando a temperatura, então, ou seja, ele vai aumentando a agitação molecular e ele se dilata. Tá? À medida que ele vai se dilatando, vai aumentando essa coluna líquida aqui, ó, tá? Então, a medida do valor que ele para aqui é correspondente com a nossa temperatura, tranquilo? Aqui ele tem um pontozinho chamado de estreitamento para garantir que esse fluido não vai descer, tranquilo? Ou seja, para garantir que a leitura que você esteja vendo aqui, ou seja, a leitura real, tá? Imagine se não tivesse isso daqui, o fluido poderia descer com certa facilidade e à medida enquanto você está tentando fazer a leitura, a temperatura já poderia ter mudado. Para garantir que isso não vai acontecer, tem esse ponto de estreitamento para impedir que o líquido volte, que a temperatura que você está lendo aqui é a temperatura do seu corpo. Tranquilo? Esse termômetro clínico aqui, ó, ele vai ser a base dos nossos estudos daqui por diante. Tranquilo? Então, todos os estudos que a gente vai ver, né, relacionados à temperatura, vai ser praticamente tudo baseado na leitura de termômetros como esse aqui, tá? Termômetros clínicos. Tranquilo? Beleza? Então, ou seja, nesse tipo de termômetro, ó, variações da temperatura provocam dilatações ou contrações no líquido, fazendo a coluna subir ou descer dentro do tubo de vidro. Tá? A cada altura da coluna, podemos associar o valor numérico à temperatura que determinou aquela altura. Como eu falei para vocês, aqui está escrito ó, subir ou descer, fazendo a coluna subir ou descer. Geralmente isso vai acontecer aqui nesses dois, ó, nos de álcool, tá certo? Elas podem subir ou descer, né? Como esse daqui, ele está medindo a temperatura ambiente, então ele tem que estar subindo e descendo o tempo todo para informar qual a temperatura naquele momento, né? Temperatura instantânea. Esse outro aqui também sobe ou desce, porque também ele tem a mesma, não tem tanto rigor como esse outro aqui, tá? É um termômetro de álcool simples também, tá? Só para medir a temperatura da água ali. Tranquilo? Já esse outro aqui não. Na hora que a coluna subiu, ela fica lá para a gente ter o valor real da temperatura do nosso corpo. Ela só desce quando a gente balança, né, um pouco o termômetro no sentido desse fluido aqui descer um pouco. Tá certo? Beleza, pessoal. Pessoal, um outro termômetro que eu queria falar é um que está bem em evidência atualmente, tá? Que é o termômetro infravermelho, né? Que a gente tem tido muito contato com ele quando entra nos bancos, quando entra em supermercados, tá? Em vários lugares aí estão utilizando o termômetro infravermelho, tá? Que é um termômetro que não tem contato, né, com a gente, tá? Tem contato com a pessoa, para verificar se a nossa temperatura está normal, se a gente pode ter acesso a determinado ambiente sem a gente está, digamos assim, teoricamente, oferecendo algum tipo de perigo de contaminação por causa da Covid-19, tá? Então, esse termômetro aqui a gente tem tido bastante contato com ele. Só que aí as pessoas têm levantado algumas dúvidas em relação a ele, tipo, e aquele laser que toca na gente, tem alguns, você deve ter visto aí, deve ter prestado atenção, tem um laserzinho, tá? E aquele laser lá, aquilo faz algum mal, causa algum câncer e causa algum tipo de esquecimento. E será que isso faz algum mal à saúde? Né? Esse raio que toca na gente, o que é que acontece? Então, enfim,
Vou tentar responder algumas dúvidas sobre esse tipo de termômetro e vamos falar do funcionamento dele. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então a priori, a gente tem que ver o seguinte, ó, esse equipamento que está aqui, tá? É um equipamento chamado câmera térmica. Ele gera essa imagem colorida aqui dos objetos, né? Quando você aponta para um determinado objeto, ele gera essa imagem colorida. Essas cores aqui representam faixas de temperatura que os objetos estão naquele momento, tá? Tranquilo? E de acordo com a temperatura, há uma emissão de radiação, tá? Então, todos os corpos, eles emitem radiação, inclusive a gente. Tranquilo? Então, guarda esse ponto aí, ó. Todos os corpos, eles emitem radiação, inclusive a gente, beleza? Então, veja bem. Ó, essa é outra casa aqui, ó. Tá? Você tem aqui um teto que está aqui amarelo, você tem alguns pontos aqui que está azul, outros pontos aqui bem vermelho, tá? E cada um deles representando pontos de temperatura diferentes, tá? Pessoal, então, assim como a gente viu naquele exemplo da casa, o nosso corpo funciona do mesmo jeito, tá? Então aqui, ó, 3 pessoas fotografadas pelaquela câmera térmica, tá? E a câmera gerou essa imagem aqui de cores, tá certo? E lembrando que cada cor dessa daqui representa uma temperatura diferente, tá? Então, como temos temperaturas diferentes, também irradiamos de forma diferente, tranquilo? Então, veja bem, a radiação, a gente pode chamar de radiância, tá? Ela é descrita pela lei de Stefan Boltzmann. Tá? Stefan e Boltzmann foram 2 físicos austríacos que faziam pesquisas no campo dos fenômenos térmicos. Tá? Então, a lei deles é o seguinte, olha, a radiância, né, ou radiação, enfim, Rn de um corpo negro é proporcional à quarta potência da sua temperatura Kelvin, T maiúsculo, tá? Beleza. Então, a radiância é proporcional à quarta potência da temperatura. Então, isso é muito importante. É o que está aqui embaixo. Tá certo? Ou seja, a radiância é diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Isso significa que uma pequena variação de temperatura pode representar uma grande variação na radiação emitida por um corpo. Tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um corpo negro. Então, o corpo negro ele é um absorvedor ideal e um emissor ideal de radiação. Tá? Um corpo negro na física significa todo aquele corpo que absorve toda a radiação que é incidida sobre ele, tá? E emite também toda a radiação que ele absorveu. Tá? Chama de absorvedor ou emissor ideal de radiação. Tá? Então, qualquer um outro corpo, ou seja, a grande maioria dos corpos, não funciona exatamente como um corpo negro, mas funciona parecido. Então, eles precisam de um fatorzinho aqui de correção, que esse E, tá? Esse E representa a emissividade. A emissividade é a taxa de emissão e de absorção de radiação de cada corpo, tá certo? Beleza. Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que, em função da nossa temperatura, nós emitimos uma certa quantidade de radiação, tá certo? Beleza, então vamos passar adiante. Pessoal, então uma outra lei importante para a gente compreender o funcionamento desse termômetro é a lei de Wien, tá? Que relaciona a temperatura e comprimento de onda, tá? Wien foi esse físico alemão aqui, tá? Wilhelm Wien, tá? Também fazia pesquisas no campo da termodinâmica, tá? Beleza. Então a lei de Wien ela relaciona o comprimento de onda onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética de corpo negro e a sua temperatura. Então, ou seja, isso aqui ó, é a expressão matemática da lei de Wien. Tá? Então, o que ela faz? Ó? Ela diz qual é o comprimento de onda máximo da emissão, ou seja, comprimento de onda máximo da radiação emitida por um corpo em função da temperatura desse corpo. Tá? Então, através da temperatura, eu consigo saber qual é o comprimento de onda da radiação que está sendo emitida. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Isso aqui é a temperatura do corpo humano, tá? Normal, 36,5 graus Celsius, tá certo? Que é a mesma coisa que 309,5 Kelvin. Olha só, aqui eu tenho uma escala termométrica, tá? Graus Celsius, ou seja, a escala termométrica Celsius, tá? E aqui uma outra escala termométrica Kelvin, tá? Então, dependendo do que a gente vai estudar, os valores que tiver na escala Celsius fica meio inconveniente, tá? Fica incoerente. E a gente precisa transformar para outra escala para poder a gente conseguir fazer os cálculos tudo certinho, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a constante aqui ela está em metro Kelvin. Então a temperatura aqui embaixo tem que estar em Kelvin, senão isso vai dar errado, tá certo? Como é que converte de um tipo de temperatura, dessa temperatura para o outro?
A gente vai aprender isso em aulas posteriores, tá certo? Por hora a gente precisa só saber que 36,5 graus Celsius é a mesma coisa que 309,5 Kelvin. Por hora precisa saber só isso. Então, aplicando isso daqui na lei de Wien, ó, olha só, tá? Só substituindo esse T por essa temperatura aqui, ó. Então a gente vai ficar com essa constante dividido pela temperatura, tranquilo? Beleza. Para facilitar as contas, a gente transforma isso daqui, ó, esse número, em notação científica, em potência de 10, tá? A gente já aprendeu a fazer isso em aulas anteriores, tá certo? Então, ou seja, essa vírgula se desloca duas casas aqui para a esquerda e faz surgir essa potência aqui, ó, positiva, tá? 10 elevado a 2, tá certo? Beleza. Outra coisa, como isso aqui é uma divisão, ó, tá? E aqui eu tenho K e esse K, ou seja, Kelvin, Kelvin, um corta com o outro e desaparece do cálculo, tá? Sobrando apenas a unidade de comprimento, o metro, tá? Beleza. Então, ou seja, dividindo esse número por esse, a gente vai ter esse valor aqui, ó, 0,936, tá? E aqui, como tem uma divisão de potência de 10, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, ó, menos 3, menos 2, menos 5, tá? Então, isso daqui é o comprimento de onda. Vamos organizar esse número aqui, ó, já que ele está menor do que 1. Esse número aqui na potência de 10, ele tem que estar entre 1 e 10, tá? Então, ou seja, a vírgula se desloca uma casa aqui para a direita, ó, e gera essa potência de 10 negativa aqui, ó, tá? Então, ou seja, esse número está resolvido, mas agora a gente tem essa multiplicação. Resolvendo essa multiplicação, ou seja, a gente conserva a base e soma os expoentes, ó, a gente vai ter aqui 10 a menos 6, tá? Então, o comprimento de onda máximo da radiação que a gente pode emitir é de 9,36 vezes 10 a menos 6 metros. Tranquilo? Então, ou seja, com essa temperatura aqui, tá? Ou isso aqui é a mesma coisa, a gente consegue emitir uma radiação que tem comprimento de onda 9,36 vezes 10 a menos 6 metros. Ok. Então, vamos ver a ordem de grandeza disso aí, ó. A ordem de grandeza desse número, tá? Então, como é que a gente vê isso? A gente compara esse prefixozinho aqui, ó, com 3,16, tá? Se ele for menor ou igual a 3,16, fica o valor que está aqui. Se ele for maior do que 3,16, a ordem de grandeza vai obedecer essa regra aqui, ó. Vai ser n mais 1. N é o que já está aqui, tá? Mais 1 vai ficar assim, ó. Então, a ordem de grandeza vai ser, ó, 10 a menos 6 mais 1 vai dar 10 a menos 5, tranquilo? Então, a gente descobriu aqui, ó, a ordem de grandeza do comprimento de onda máximo da radiação que a gente pode emitir com essa temperatura. Tranquilo? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida sobre isso aqui, dá uma olhadinha na aula sobre potência de 10 e na aula sobre ordem de grandeza que vai clarear, tranquilo, tá? Não vou me detalhar muito porque vai fugir o objetivo dessa aula, certo? Beleza, então a gente tem essa outra situação aqui, ó. Esse desenho aqui representa, ele relaciona os vários tipos de radiação eletromagnética, tá? Aqui tem vários tipos, raios gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e as radiofrequências, tá? As ondas de rádio. Aqui em cima a gente tem aqui, ó, o comprimento, a frequência, aliás, aqui a frequência delas, a frequência das ondas, e aqui representa o comprimento de onda. Tranquilo? Só para a gente entender, ó, comprimento de onda é essa distânciazinha aqui, tá? Ó. Ou seja, de um ponto da onda até onde ela começa a se repetir de novo, tá? Então, se ela começa aqui, ela vem e passa a se repetir aqui, correto? Então, isso aqui representa um comprimento de onda, beleza? E a frequência quer dizer o número de repetições, a frequência em Hertz, né? É o número de repetições por segundo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui para a gente entender. Aqui tem 23 repetições, ou seja, 23 comprimentos de onda, tá? 23 repetições desse comprimento, e elas ocorreram dentro de 1 segundo. Então, esse exemplo que está aqui embaixo, ele representa uma onda de frequência 23 Hz, tá? Só para a gente entender, frequência medida em Hz. Então, o que quer dizer Hz? Quer dizer o número de repetições por segundo. Como isso aqui, ó, esse comprimento de onda se repetiu 23 vezes, então a frequência dessa onda aqui do exemplo é 23 Hz, tranquilo? Então aqui a gente tem as frequências de cada faixa de onda eletromagnética e aqui a gente tem os comprimentos de onda,
Beleza? Qual foi a ordem de grandeza do comprimento de onda que a gente viu lá? Foi 10 elevado a menos 5, tá? 10 elevado a menos 5. E 10 elevado a menos 5 representa a faixa de onda infravermelho. Então, a gente com aquela temperatura lá, a gente vai estar emitindo uma radiação ou uma radiância, tá? De comprimento de onda da ordem de 10 a menos 5, e 10 a menos 5 vai cair na faixa do infravermelho. Então, a gente emite radiação infravermelho. Por isso que o nome daquele termômetro é termômetro infravermelho. Tá? Então ele não emite nada, muito pelo contrário. É a gente quem emite radiação, ele apenas detecta a radiação. Ele vai detectar o comprimento de onda da radiação e vai informar, vai fazer esse cálculo da lei de Wien que a gente acabou de fazer e vai informar qual é a temperatura. Tranquilo? Beleza até aqui? Valeu, pessoal. Então esse era o recado dessa videoaula, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Tranquilo? Valeu, até mais.